Bom dia, boa tarde, não sei se a gente considera almoço ou não, enfim. Depois de uma palestra assim, de tributos aqui no Brasil, fica meio complicado, né? A cabeça de todo mundo enrolada, tal, vem falar de atendimento ainda, cliente reclamando. Mas vamos tentar, né, gente? Vamos tentar lá. Obrigado, Lorival, aí, pela apresentação. Meu objetivo aqui com vocês hoje, gente, essa palestra surgiu, a Vivi, ela recebe, a Vivi, toda a equipe do E-Commerce Brasil, eles recebem muito questionamento de vocês. Ah, aconteceu isso, como que eu faço? A minha loja está assim, como que eu trato, como que eu não trato? A gente fez um compilado desses casos para a gente poder tentar exemplificar aqui e falar algumas coisas com vocês de como que no geral, a gente procede, tá? Então, na minha agenda tem esses 3 grandes objetivos aí. O primeiro, dar um embasamento legal. Não sou advogado, não entendo muito de lei, é muito mais uma noção do que a gente precisa falar, saber. Então, não vou começar aqui a falar de artigo A, B, C, enfim. Passar esses casos que são casos que vocês enviaram para o pessoal do E-Commerce Brasil, e depois pegar algumas coisas que de repente, a gente pode levar para a nossa operação, reforçar esses pontos. Então, a gente começa falando de atendimento, como o Juninho falou, que o cliente, a princípio, tem sempre razão. A gente tem uma lei aqui no Brasil, uma lei lá de 1990, ou seja, uma lei antiga que na época ainda não existia e-commerce, mas que é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito bem elogiada ao longo em todos os países. E essa lei, lá no seu comecinho, talvez seja a única parte que tem aqui artigo, essa lei define claramente dois entes nessa relação de consumo. O primeiro deles, no artigo 2º, é o consumidor. Consumidor, resumindo, é aquele cara que vai usar o produto lá no final. Se ele usa, ele é o último que vai usar o produto, ele é o consumidor. Então, se um cara compra... Desculpa. Uma fábrica de carro compra um amortecedor para ela montar o carro, ela não é consumidora desse amortecedor. Se a gente compra um amortecedor para pôr no nosso carro, a gente é consumidor. Simples. Consumidor é o último, é quem vai usar, quem vai consumir o produto. E uma outra definição é o fornecedor. Fornecedor é qualquer ente que participa da cadeia de fornecimento. Se ele fabrica, ele importa, ele distribui, ele transforma, ele faz alguma coisa, ele vende, ele revende esse produto, ele é fornecedor. E é importante a gente saber que tem toda uma cadeia de fornecimento, e mais para frente a gente vai comentar, toda essa cadeia de fornecimento, ela é responsável perante o consumidor desse produto por qualquer problema. Então, é importante a gente saber que para existir uma relação de consumo, para a gente poder falar de Código de Defesa do Consumidor, na relação que a gente vai avaliar, tem que existir esses 2 entes, o consumidor e o fornecedor. Se não existe o consumidor e se não existe o fornecedor, não se fala de CDC. Isso é uma relação civil, uma relação contratual que fez entre as partes, são outras leis, tá? Isso é o importante. E sobre o Código de Defesa do Consumidor, em vez de passar sobre artigo 1, artigo 2, artigo 3, enfim, talvez seja mais interessante para nós, gestores, que estamos no dia a dia, que não somos advogados, saber o que passou na cabeça dos legisladores quando concebeu essa lei, que são esses 3 princípios aí. A gente sabendo esses princípios, ele já nos ajuda a guiar nas nossas decisões. Então, os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor é o princípio da vulnerabilidade do consumidor, é o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da informação. Que é isso? Vamos tentar falar. O primeiro deles, vulnerabilidade. Já nos dá uma pista. Quem que é o vulnerável nessa história? O consumidor. A lei parte do pressuposto que o consumidor não sabe o que ele faz. O termo que eles usam, que o consumidor é hipossuficiente. Então, se você colocou uns termos de uso, falou lá, tudo, que o consumidor isso, tal, que eu aceito aquilo, ele deu ok.
comprou seus produtos, seu serviço, isso não necessariamente está te resguardando. O consumidor, ele não sabe o que ele está fazendo. Não sabe. Ele é um ameba. Nós, como consumidores, nós temos esse pressuposto de sermos amebas. E, estava isso, até porque, assim, quem que lê aqueles termos de uso? Vou baixar um aplicativo. Precisa que... Você ainda fica com raiva quando o aplicativo te obriga a rolar lá para baixo. Tem aqueles termos, ninguém lê. Até por isso, então, somos hipossuficientes. E tem uma outra coisa importante ainda dentro do princípio da vulnerabilidade. Por sermos hipossuficientes, a gente não tem que provar nada. Exceto no Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é o ônus de quem acusa. Se eu falar, você é o culpado, eu tenho que provar que você é o culpado. No Código de Defesa do Consumidor, não. Se o consumidor falar alguma coisa, é o fornecedor que tem que provar que aquilo lá está errado. Se o fornecedor não conseguir provar o contrário, a palavra do consumidor, ela é verdade. Isso é o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Então, o princípio da vulnerabilidade é essas duas coisas. Inversão do ônus da prova e hipossuficiência do consumidor. É isso que a gente precisa saber na hora que a gente vai tratar ou na hora que a gente vai fazer qualquer coisa no nosso site, no nosso negócio. O consumidor não sabe o que ele faz e lá no final sou eu que tenho que provar que eu estava certo. O segundo, o princípio da boa-fé objetiva. O português já deixa claro o que é boa-fé. E apesar dela ser objetiva, ela é muito subjetiva. Porque, assim, cada caso é um caso. Como o Humberto Martins aí do STJ definiu, a gente tem que analisar aquele caso específico. E a partir daquelas condições específicas, que pode ter até outro caso semelhante, mas em outras condições, a gente vai ter resultados diferentes. Então, naquele caso específico, naquela situação, a gente tem que entender se houve uma lealdade, se houve uma ética naquele processo, se tem razões jurídicas que justificam aquelas decisões tomadas. Se sim, isso é boa-fé. Se não, não é. Tá? Traduzindo isso para nós, a gente no nosso negócio, a gente tem que agir proativamente, informando qualquer possibilidade de problema que um produto pode ter para falar para o consumidor. Isso, dessa forma, a gente está agindo com boa fé. Exemplo, você vai, não sei se tem gente que corre aqui, usa tênis, enfim, existem os tipos de passada, o tipo de pisada que a gente tem, pisada supinada, neutra e tal. Tem tipos específicos para cada pé, para cada tipo de pisada. Então, eu falar, esse tênis serve para isso, e não serve para isso e para isso, eu estou agindo de boa fé, eu estou fazendo uma propaganda, falando, cara, se é para isso, vai. Se não é, não vai, porque não vai dar certo. Outra coisa que já existiu no passado, mas que hoje praticamente não vejo, é aqueles negócios de preço de por. Um celular de preço de R$ 4.500 por 700. Esse preço de que nunca existiu, ninguém nunca vendeu nesse preço, nem no lançamento e tal, mas tem muita gente que colocava. Hoje isso já não existe mais. São coisas que a gente vê que não está tendo assim, uma boa fé. Eu estou tentando enganar, às vezes, um consumidor. 50% de desconto, mas antes eu subi o preço. Então, assim, cada caso é um caso. A boa-fé objetiva fala que a gente não pode querer entrar na lei de Gerson. A gente tem que realmente tratar o consumidor como um cara hipossuficiente e dar as informações, as possibilidades de erro para ele. E o terceiro princípio do Código de Defesa do Consumidor, e vocês vão vendo que eles vão juntando um com o outro. É o princípio da informação. Então, o consumidor, para fazer a transação, ele tem que ter todas as informações que possam ser necessárias para ele, de forma clara, objetiva, sem letra pequena,
indicada ostensivamente para ele. Principalmente restrições. Se existem restrições do consumidor, por algum motivo, isso tem que estar destacado, grifado, ele deu um ok ali, só naquele ponto, para depois não ter problema de falar, eu não sabia. Mas, mesmo assim, você vai ter problema dele falar que ele não sabia, porque ele é hipossuficiente. Então, você tem que provar lá no final ainda que ele sabia. Mas, o ponto é, a gente, tendo essa noção, a gente consegue começar a preparar nossos pontos para, pelo menos, não ficar de mão atada lá quando chegar alguma coisa. Não, eu já coloquei, olha aqui, ó, seu juiz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pedi para ele clicar exatamente nesse ponto, reforçando isso, mais isso, deixei... E ainda ele vem falar que agora que ele ficou sabendo? Então, você começa a dar argumentos para o PROCON, para o juiz, que você está trabalhando certo. E que o consumidor, de repente, não esteja também com a boa-fé, porque a boa-fé é para os dois lados. Existe uma relação aí, e uma relação ela só existe com dois lados, pelo menos. Então, eu tenho a minha boa-fé. Se o consumidor não está com a boa-fé dele, também é um problema. Tá? Então, Código de Defesa do Consumidor, mais do que artigo 49, artigo não sei o quê, esses 3 princípios conseguem nos nortear em todas as decisões que a gente precisa ter. Seja para estruturar nossa operação, seja para tomar as decisões e analisar cada um dos casos nos momentos que eles estão ocorrendo e que a gente tenha que decidir alguma coisa. E aí, por ser o Código de Defesa do Consumidor uma lei lá de 1990, em 2013 veio o chamado Decreto do E-Commerce, que todo mundo fala que ele regulamentou o e-commerce. Ele regulamentou as relações de consumo para o comércio eletrônico, tentando atualizar um pouco esses anos que se passaram. Essa é uma lei mais fácil de se ler, se você pegar, todo mundo vai entender, não tem muito tecniquez. Eu destaquei aqui alguns pontos que vieram sempre reforçar esses 3 princípios que estão mais claramente ou não presentes dentro do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro, o comércio eletrônico ele tem que ter um atendimento facilitado do consumidor. Não pode ser aquele estranho, liga só das 8 às 8h30 para falar com a Ana. Porque se a Ana não tiver, aí depois você tenta no outro dia. Tá? Não, o atendimento facilitado. E mais ainda, se possível não, obrigatoriamente esse atendimento, principalmente para o direito de arrependimento, ele tem que ser feito no mesmo canal de comunicação em que a transação original foi feita. Então, se você vendeu online, o direito de arrependimento ele tem que ser exercido online, minimamente. Você pode, sim, oferecer outros canais. Eu também posso oferecer telefone, blá, blá, blá. Mas o canal que foi feita a transação tem que estar disponível para o arrependimento. E, se possível, para todo o processo de atendimento desse consumidor. Um outro ponto, a obrigatoriedade de informar a instituição financeira o cancelamento da transação. A transação foi cancelada, foi desfeita porque devolveu, porque se arrependeu. Eu tenho a obrigatoriedade de informar a instituição financeira sobre esse cancelamento de forma imediata. Isso não quer dizer estorno imediato, porque o processo de estorno é um processo da instituição financeira, do seu adquirente, do seu intermediador de pagamento. Mas você, como varejista, você tem que informar ele de imediato, assim que a transação ela for desfeita. E, por fim, um outro ponto, a questão dos protocolos. Toda interação de atendimento tem que ter um protocolo registrado e informado para o consumidor. E o consumidor, se ele quiser, ele tem que ter o acesso a essas informações que foram registradas sobre o caso dele. Isso é importante, novamente, para a gente planejar nossa operação, planejar o nosso atendimento e não ser pego de surpresa em situações mais para frente. Ok? Questão de abuso de reclamação, que o cliente tem sempre razão. A princípio, sim, a Constituição Federal nossa, em alguns artigos, ela fala do direito de expressão nosso, do direito de reclamação. Então, sim,
O cliente tem todo o direito de reclamar. Estando certo ou errado, ele tem o direito de reclamar. Porque uma questão, às vezes, de o que eu achei de um serviço é muito particular. Eu posso ter achado bom, o outro achado ruim. Enfim, o direito de reclamar tem, mas isso também não é reclamar sem limites. Existem, sim, limites e responsabilidades dessa reclamação. Tá? E esses limites, eles passam por uma intenção ativa de denegrir a imagem, que não pode existir. Então, um caso que o Cote sempre fala nas apresentações dele, e depois eu vou deixar até um link para mais detalhamento sobre lei, essas coisas, ver palestra do Márcio Cotes. Ele tem um punhado de material aqui no próprio portal da E-Commerce Brasil. Ele fala de um comentarista de esporte que, numa entrevista, falou que um dirigente de um clube era um bêbado. Aí esse dirigente entrou, não tem nada a ver com relação de consumo, tá? Mas é mais para demonstrar que essa questão da reclamação. E esse dirigente entrou com um processo de injúria e difamação contra esse jornalista. E o jornalista, não tem problema, eu provo, ele é um bêbado sim, aqui ó, tem vídeo dele, tudo quanto é evento que ele vai, blá, 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 ele fica tonto. Não é só em eventos sociais, tudo quanto é lugar. E na sentença desse caso, o juiz foi claro. Não é o fato dele ser bêbado ou não, se ser verdade ou ser mentira, mas o contexto que foi utilizado essa informação foi num contexto claro de denegrir a imagem. Então, não é um contexto para se usar isso. Da mesma forma, o cliente pode falar, essa empresa, ela roubou, que pode ser até verdade, mas se tiver num contexto de denegrir a imagem não é de pessoa física, na Constituição não fala disso, isso não pode ser feito, ok? Então, palavras ofensivas, inverdades, tudo isso, existem limites na reclamação do consumidor, ok? Então, diante desse pano de fundo, antes de entrar no caso, nos casos específicos, o que a gente tem que entender é que a gente, como varejista, a gente tem que viver aí num equilíbrio. E essa questão de atendimento, ela é um equilíbrio. E um equilíbrio, basicamente, entre a satisfação do cliente e a nossa rentabilidade. A gente vai ver aqui casos que vai falar desse jeito, nossa, mas eu podia até atender, mas e aí, eu vou ter prejuízo. Então, cada um sabe até onde vai. Vai meio contra, às vezes, a palestra da Amazon ontem, eu não sei se todo mundo viu, a questão que ele falou do cliente no centro mesmo, das decisões, mas o fato esse auditório aqui é um auditório de pequenos negócios. E cada um sabe aonde que aperta o seu bolso. Então, fazer gracinha para atender um cliente e isso poder custar a vida da sua empresa, eu não sei se é talvez o melhor caminho. Tá? Então, o que eu sempre falo, e é um dos takeaways que eu vou deixar, é o bom senso. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar cada caso. Às vezes eu vou abrir exceção para um cliente que é um cliente meu, recorrente, um cara que tem uma possibilidade de grandes negócios, enfim, ou mesmo sendo um cliente recorrente, de repente eu estou vendo que ali a boa-fé não está tão grande naquele caso, eu não vou abrir. Eu tenho que equilibrar a satisfação do cliente com a minha rentabilidade e a minha vida. Ok? Então, partindo para os casos, assim, não me interessa muito ler esse texto e não quero que vocês leiam, essa apresentação vai ficar disponibilizada, mas o fato o primeiro grupo de casos aqui é sobre devolução e arrependimento. Nesse primeiro ponto aqui, ela fala, vende item personalizado, tal, o produto veio lá da Alemanha, o cara chegou e falou que simplesmente não gostou. Como é que eu faço? E está reclamando muito nas mídias sociais. Se eu atender, ela vai contar para todo mundo. E aí mais gente vai fazer. Se eu não atender, ela vai continuar reclamando. Primeira coisa, se eu atender um caso, o cara está reclamando, isso que ela falou ali é certo. Ela vai falar para todo mundo mesmo.
E vai ter outros consumidores, sim, que vai agir da mesma forma. E se você não atender, também, ela vai continuar reclamando. Novamente, o equilíbrio, o bom senso, até onde que eu posso ir. Mas desse primeiro comentário, eu quero destacar esses 4 pontos que ela falou ali. Ó. A venda é feita da Alemanha, não do Brasil, então não é elegível a devolução em 7 dias. Mentira. O consumidor é brasileiro, ele rege as leis aqui do Brasil dentro dessa relação. Fato. Se essa empresa não tem representatividade nenhuma aqui no Brasil, não tem nenhum representante, nem escritório e tal, esse consumidor, para acionar essa empresa, ele vai ter uma dificuldade tremenda. Mas isso não quer dizer que o Código de Consumidor não seja válido, é válido. Tá? Essa pessoa, por exemplo, eu entendo que ela é a representante dessa empresa, mesmo que ela não viva aqui, mas se de repente ela tem domicílio eleitoral aqui, ela tem CPF, ela, pessoa física, pode ser acionada para responder sobre essa consumidora. Lembra, fornecedor é qualquer um que faz parte dessa cadeia. O segundo ponto, produto customizável. Ele não é elegível para essa troca, devolução de 7 dias. Mentira. O artigo de arrependimento, que é o artigo 49, ele não fala nada. Fala simplesmente que o cliente tem o direito de arrepender da compra em 7 dias após o recebimento dela. Ponto. Não existe exceção. Então, não é porque é um produto customizado que não pode devolver. Não quer dizer que eu concorde, é o que a lei fala. Produto usado, desconheço que possa ser trocado, a mesma coisa. 7 dias, não quer dizer que tem que ser novo, que não usou. 7 dias para se arrepender. Obviamente, entra a boa-fé, cada caso é um caso, esse produto como é que está, enfim. Além de ser usado, não devolveu os presentes que foi junto. Sim, isso o consumidor está errado. O consumidor tem que fazer toda a transação, então não é o produto principal. Se você mandou brinde, acessório, tá? Tudo isso tem que voltar para aí sim a transação ser considerada como desfeita, como cancelada. Então o consumidor tem que devolver tudo. Tá? E eu ainda tenho que pagar, que é o segundo lá, eu ainda tenho que pagar o frete? Sim. E a lei ainda fala que você tem que devolver o dinheiro corrigido. Você tem que pagar o frete para ir, tem que pagar o frete para voltar, e na teoria você ainda tem que corrigir monetariamente o dinheiro para devolver para o consumidor. É isso que fala o artigo 49. O que eu deixo desses casos? Monitore suas reversas. Quanto de devolução você tem? Quanto de troca? A gente tem que entender que uma troca é no mínimo 3 fretes que a gente está pagando. É um frete para ir, é um frete para voltar e outro frete para ir de novo. E vai ter casos que chegou esse segundo produto, o cliente falar, não quero devolver. E não quero mais esse produto. Mais um frete e sem dinheiro. A gente precisa monitorar isso. A gente precisa de ter esses custos operacionais. Qual que é o custo do atendimento que eu tenho que manter? Qual que é esse custo logístico? Qual que é o custo de imposto? De repente eu estou pagando imposto antecipado, não consigo recuperar a venda de outro estado. Isso tem que estar na minha composição de custos, porque senão, quem assistiu aqui a primeira palestra ontem desse auditório, do Jean, ele fez uma continha dele lá, de 121% de markup. É o que eu falei, ele tem no sangue, e isso, para você chegar a 121, você já tem que trabalhar bem. Então, assim, a gente tem que considerar todos esses custos para a gente colocar isso no nosso markup, na nossa precificação. Senão, aí começa um dos problemas de sobrevivência. Ok? Segundo, falta de mercadoria pós-entrega. Quem nunca teve isso? Você mandou, fez a caixa, chegou lá no cliente, o cliente, ué, não veio, eu comprei 3, 4 produtos, só veio 2. Mas eu tenho certeza que fui eu mesmo que fiz. Inversão do ônus da prova. Você, lojista, é que tem que provar que você mandou todos os produtos. E mais, você tem que provar que todos esses produtos chegaram na casa do consumidor. Porque uma coisa é eu colocar dentro da caixa e entregar para o transportador. Outra coisa é isso chegar efetivamente no consumidor. Como que a gente prova isso, gente? Não tem jeito. A gente tem que ter processos muito bem definidos, processos com uma acurácia muito alta
e que, se possível, dentro dos nossos processos e procedimentos, a gente gere provas que no futuro possam ser necessárias. Então, eu tenho que bater no meu peito e falar, cara, o meu estoque é o que está lá. O que está no meu sistema é o meu estoque físico. Eu não tenho erro aqui de separação. Eu não mando produto errado. É a primeira coisa que você tem que fazer. E ter certeza mesmo. Porque se você tiver dúvida, como que você vai argumentar que você mandou? Se nem você não sabe. O cliente reclamou, você vai lá e conta o estoque. Ah, tem um a mais, realmente, então aconteceu algum problema, não foi, estou te mandando. Não, o estoque está certinho, então eu mandei. O segundo, o cliente entregou? O transportador entregou? Na época eu trabalhava em logística, eu tenho um amigo meu que trabalha em logística, e ele fala, mercadoria não brota, e mercadoria não morre. Se a mercadoria está faltando, ou está no seu estoque, ou está no transportador, ou está no cliente. E o cliente está falando que está faltando. E se efetivamente não tiver em nenhum desses 3 lugares, ou eles estão te roubando no seu estoque, ou o transportador está te roubando. Ponto. Ou o cliente, novamente, pode estar dizendo uma inverdade. Então, tenha realmente isso muito bem planejado, muito bem definido, fotografando, tem gente que fotografa. O Mauro está aí? O Mauro, ele tira foto, ele trabalha com produto pequeno, aí às vezes manda um produto grandão, olha lá, ele bipa, ele tira foto e filma ainda, embalando. Para quê? Para ter a garantia que, olha aqui, ó, eu estou mandando, pega uns produtinhos pequenos, numa caixa maior que vai outra coisa, prega isso com fita adesiva na tampa da caixa, faz uma seta assim, porque isso some, eles vendem eletrônicos, basicamente. O cliente chega, tira o produto principal, joga a caixa fora, daí meia hora fala, uai, cadê aquele outro chipzinho que eu comprei? Não viu? Estava lá. O que ele vai falar? Uai, não veio. Foi, estava lá, pregado. Não, mas a caixa já foi para o lixo, o lixeiro levou. Então, tenha isso muito bem definido, tá? Divergência e status de entrega. Isso também hoje não acontece, acontecia muito no passado, mas assim, do cliente falar... aqui está 2 exemplos de Correios, mas não é exclusividade dos Correios, né? Correios está lá com o status de entrega, o cliente fala, não recebi, ou Correios está demorando, já era para ter entrega até 10 dias e está lá, parado lá em alguma unidade dos Correios também, que a gente sabe que tem algumas unidades que o negócio caiu lá, é um buraco negro, né? E ele não sai mais. A gente tem que devolver esse dinheiro, enfim, novamente, 7 dias para arrepender. Não interessa se você já despachou mercadoria e tal, se ele não recebeu, em qualquer momento ele pode arrepender. E sim, você tem que devolver o dinheiro para ele na hora, corrigido se possível. Tá? Qualquer questionamento, é você que tem que provar. E provar não é os Correios falar que entregou, é cadê a assinatura dele? Porque se for de um porteiro, você já tem dificuldade, porque eu não pedi para você entregar para o porteiro. Tá? Eu tenho que devolver e eu vou ficar com prejuízo disso daí? Sim, a princípio. O que eu tenho que fazer? Contrato com o transportador. Eu tenho que garantir que os contratos com os meus transportadores me resguardem desses problemas que eu posso ter por ele. Porque sou eu que estou contratando o transportador, não é o cliente. Mesmo que seja ele que esteja pagando frete. Mas sou eu que estou contratando. Então, tenha indicadores de performance nesses contratos. Se o cara exceder um limite de avarias, exceder extravios, você vai ser penalizado. Para cada extravio que você tiver, você vai me pagar, sim, aquele valor daquele produto. Enfim, os contratos de transportadores, eles têm que prever SLAs de performance, SLAs de nível de serviço de entrega e de outros indicadores da operação. Porque, no mínimo, você devolve o dinheiro para o cliente, cobra do seu transportador. E cobra do seu transportador como? Em vez de eu te pagar, eu já estou descontando, eu pago o líquido, está lá, está no contrato, acabou, puro e simples. Porque senão, sim, você vai ficar no prejuízo. Um outro caso, compra de revenda, eu já entreguei aqui, né? O primeiro caso, a mulher fala, não, trabalho com moda, eu acho que é moda.
Enfim, tem uma pessoa ali que eu acho que ela é sacoleira, ela compra de mim toda semana e vai revendendo os produtos. Chega lá no 7º dia, ela liga aqui querendo devolver todos os produtos que ela não vendeu. Eu tenho que aceitar isso? E o outro cara fala assim, não, manda o produto lá, móvel, lá para Pernambuco. O cara me compra direto, mas sempre que ele compra, chega lá e ele devolve. O que eu faço? A primeira coisa, em se tratando de uma relação de consumo, não tem que discutir. Artigo 49, artigo de direito de arrependimento, tem que devolver. Agora, o ponto é, isso é uma relação de consumo? O caso do móvel, o cara compra, nós, como consumidores, compramos uma mesa por mês, todo mês, nos últimos 2 anos, e isso não está me cheirando como uma relação de consumo. Da mesma forma, eu compro, roupa é mais complicado, né? Então tem gente que compra muita roupa, mas dependendo da quantidade, isso descaracteriza a relação de consumo. Descaracterizando que não existe o consumidor nessa relação, não existe a relação de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ponto, independente também daqueles termos de uso do site, independente se é pessoa física ou jurídica, porque lá no... Eu não falei lá no primeiro slide, mas consumidor e fornecedor também não se fala de pessoa física e jurídica. Se fala de quem consome e de quem está na cadeia de suprimentos, tá? Então, o primeiro ponto é, isso aparentemente não é uma relação de consumo. Mas quem que tem que provar que é uma relação de consumo ou não? O varejista. Então, sei lá, ele tem que ter o histórico de compra dessa pessoa, alguma coisa para argumentar com ela. E aí sim, vou aceitar ou não vou aceitar. Essa é a forma de tratar. Mas aqui também, como comerciante, surge uma outra possibilidade. Será que isso não é uma oportunidade de negócio que eu estou perdendo? Se uma pessoa está me comprando roupa a cada 2 semanas, num volume que eu acho que ela está revendendo, e a cada 7 dias depois ela me devolve, será que eu não posso ligar para ela e fazer uma parceria com ela? Mandar em consignação, ou mesmo que ela me compre, eu falo, não, para você eu vou fazer um acordo com você, você não me devolve a cada 7 dias, não. Pode ficar 20 dias com ela, porque às vezes você vende mais. E aí as devoluções vão ser menores. Então, a gente tem que ficar atento também, porque uma coisa que eu sempre falei quando eu estava no atendimento, é o atendimento que faz a empresa girar. No atendimento passa todos os problemas que a empresa enfrenta. Então, você quer aprender, você quer evoluir com a sua empresa, você vai lá para o atendimento. Porque o fluxo perfeito, ele já foi pensado e ele é fácil. Saiu do fluxo perfeito e está lá no atendimento. E é no atendimento que a gente fideliza. E, nesse caso, é no atendimento que a gente pode ter oportunidades de negócio também para capturar, que a gente não está nem pensando. A gente está preocupado lá naquela batalha, mas tem gente que está comprando de você para revender, tem oportunidade. No mínimo, talvez, oportunidade de margem. Porque o cara está colocando um intermediário na frente. Então, assim, surgem várias coisas que, de repente, a gente pode alertar também. Mas, em se caracterizando uma compra para revenda, uma frequência fora do comum para o consumo, isso pode não ser considerado uma relação de consumo, então não tem Código de Defesa do Consumidor. Um quinto caso, suspeita de fraude. Aquele cara que faz o pedido, bate lá no seu antifraude, tudo zicado, você cancela o pedido, ele liga, quero saber por que meu pedido foi cancelado. Nesse caso aqui, teve divergência aí no seu cadastro, enfim, não sei o que foi, então vou fazer outro. Tá, fez o outro que bateu antes dele, clicou o ok, já está cancelado também. E ele, de novo. E aí? Vou falar para ele, não, você é um fraudador? A primeira coisa, nunca fala isso para ninguém, tá? Pelo amor de Deus. O fato é, assim, com o meu passado também, se a gente tem uma suspeita de fraude, tá? E sempre é suspeita, porque fraude você nunca tem certeza, tá? É sempre suspeita.
A não ser que você venda um produto exclusivo, que só você tem. Ou a não ser que seja um preço que naqueles dias só você tem também, está um pressaço. Se você tem suspeita e o cliente ligou, dobra a suspeita. Dobra a suspeita. Porque pensam vocês, gente, você está no site, comprou um negócio que tem tudo quanto é lugar, mesmo preço. Comprou, o cara não entregou, o que você vai fazer? Vou para o outro, compra ali no outro à frente, quem vai me entregar? Aquele site, sei nem para que eu fui comprar lá naquele site também. Tá? Então, é uma coisa, se o cara reclamou, pense, analise novamente, como sempre tem que analisar, porque é suspeito, mas analise com cuidado, tá? Esse é um ponto. E se não, assim, seu cartão realmente não está me aprovando. Ah, mas eu liguei no banco. Não, continua ligando lá, porque ele não está me aprovando aqui. E, para o dia a dia, envolva com esse ecossistema. Quem tem essa parte de pagamento, quem faz internamente, assim, não está dentro do intermediário essa questão de fraude, quem assume aqui o risco de fraude, mesmo que seja com terceiro? É muito pouca gente, mas assim, vai chegar um momento que talvez vocês vão querer analisar essa migração, e em vocês migrando para a assunção de fraude, por vocês, envolva com o ecossistema, envolva com o adquirente, com o banco, com o gateway, com outros comércios, porque o fraudador que frauda aqui, ele frauda em todos os lugares, tá? Isso é importante. Então, por fim, esses eram os 5 casos aí que a gente tentou aglutinar, que é o que eu já falei, outra coisa, desculpa, as argumentações do cliente, não fala que cliente é fraudador, não entra em discussões e argumentos éticos, morais com o cliente, porque isso só vai te gerar outros problemas piores, tá? Coisinhas para a gente levar aqui dessa conversinha rapidinha nossa. O primeiro, 3 princípios do CDC. Tem, lógico, alguns artigos que a gente vai saber, mas se a gente saber que a lei fala que o consumidor é vulnerável, ele é hipossuficiente, que a gente tem que ter boa fé e que a gente tem que passar todas as informações, a gente tratou aí 99% dos nossos problemas, com esses 3 princípios, tá? O segundo, além dele não saber o que faz, é a gente que tem que provar. Então, a gente tem que se estruturar antes, porque eu só consigo provar se eu colher essas provas antes. Depois da reclamação, não tem mais jeito de eu provar, de produzir provas, nesses casos. Monitore seus problemas, seus históricos, e coloque isso no cálculo de sua precificação, nos seus custos, porque é aí que provavelmente você vai perder o jogo da sua rentabilidade. Tá? Use o bom senso, o equilíbrio, cada um sabe aonde que dói, para tratar a satisfação do cliente com a sua lucratividade. E, apesar disso tudo, não façam benchmarking jurídico. Apesar, de novo, não sou advogado e não estou aqui para falar de benchmarking, mas assim, não se espelhem principalmente nos grandes. Porque, como diz o Cotes também, marola não tomba transatlântico, mas barquinho vai a pique. Uma B2W, ela aguenta um rombo aí de 100 mil, de 1 milhão, fazendo cosquinha. Ela assume riscos e sabe que 1 milhão para ela não faz diferença, que se acontecer pau ela perder 1 milhão, não vai fazer diferença. Aqui para vocês, se vocês perderem 1 milhão, faz diferença para alguém? E a gente não sabe o tanto que é fácil perder 1 milhão. Facinho, facinho. Tá? Esse é um link ali encurtado também, dessas palestras do Cotes aqui, mas é entrar no portal do E-Commerce Brasil e procurar por Márcio Cotes, tem muita coisa mais específica, é um advogado, ele vai estar aí falando também à tarde. No mais era isso, gente, para cima, nunca pare, somos comerciantes, temos que vender. Meu nome, meu e-mail aí, fico à disposição para qualquer coisa, não sei, o tempo já zerou aqui também, já tem uns tempinhos, se tiver tempo para abrir a pergunta, eu estou à disposição. Tem Obrigado. Sim, vamos lá.